Olá, nutricionista, eu sou a Manuela Figueiredo. E eu, Fernanda Timmerman. Somos nutricionistas e, junto com a Marli e a Cíntia, idealizadoras do Instituto Nutrição Comportamental. Na aula de hoje, vamos falar com vocês sobre a prática clínica. Afinal de contas, o que muda numa consulta com abordagem comportamental? Vamos lá? Antes de começar, eu queria te lembrar a deixar os seus comentários aqui na página. Conta pra gente o que você está achando das aulas, se você está curtindo o conteúdo, se tem alguma dúvida, que nós vamos responder a todas, ok? Agora, veja se você se identifica com algumas dessas cenas que eu vou descrever aqui. Você recebe um paciente no seu consultório que diz que come muito doce em resposta a situações de estresse e ansiedade. E quanto mais ele tenta não comer, mais ele tem vontade e você não sabe o que fazer? Ou ainda você recebe um paciente que não consegue chegar naquilo que ele chama do objetivo dela, né, de perda de peso, diz que já tentou de tudo, já fez todas as dietas, 1000 tratamentos, foi em várias outras nutricionistas, nutrólogos, endocrinologistas, e que mesmo não acreditando mais que pode funcionar, que tem jeito ela mudar alguma coisa, alguém te indicou e ela tá lá para mais uma tentativa. E você, como você faz se você não sabe nem por onde começar a conversar com essa pessoa que está tão frustrada, machucada e sem muita esperança? Invista alguns minutos aqui nessa aula que vamos contar um pouquinho mais sobre abordagem comportamental na prática clínica, em casos como esses e outros. Quais abordagens e ferramentas utilizamos para ajudar o paciente a ter mais resultado no final do processo? Na primeira aula do webinar, a Marli contou para vocês uma visão geral da nutrição comportamental e citou algumas abordagens. Hoje, nós vamos falar um pouquinho mais sobre cada uma delas e contar alguns casos onde elas foram utilizadas e com muito sucesso na mudança de comportamento. Fê, eu vou, para a gente começar, te falar aqui alguns perfis de pacientes, alguns desafios que eu tenho certeza que você já viveu na sua prática clínica e você vai me dizer que técnica, a princípio, claro, que você usou, porque claramente a gente precisa conhecer um pouco mais de cada um dos pacientes, mas dentro da abordagem da nutrição comportamental, como você usaria, por exemplo, em casos como o desafio de lidar com pessoas ambivalentes e com muita falta de motivação? Entrevista motivacional. Pessoas ou pacientes que comem de forma muito desatenta e impulsiva. Mindful eating. Desorganizados demais, que não se planejam para nada. Terapia cognitivo comportamental. Comer emocional. Comer intuitivo e mindful eating. Manu, acho importante pontuar aqui que de forma alguma estamos rotulando dizendo que pessoas com comer emocional, por exemplo, só funcionam ou só vão dar certo trabalhando com mindful ou comer intuitivo. Esse ping-pong foi apenas para mostrar a amplitude das abordagens e geralmente as que nós usamos nesses casos. Com certeza, Fê. Inclusive, eu acho que é importante a gente ressaltar uma coisa aqui muito importante. Para a gente poder chegar nessas técnicas todas, a gente precisa trabalhar o não julgamento, porque ele é fundamental nesse processo. Você, nutricionista, assim como nós, será que a gente não pensa às vezes, esse daqui tá só porque a mulher dele mandou? Ou, essa pessoa nem precisa tanto perder peso e tá aqui, vai me dar muito trabalho, né? Ou, essa pessoa já tô vendo que ela não vai fazer nada, né? Então, assim, vamos responder com sinceridade. Será que a gente não vive numa sociedade onde o julgamento tá lá internalizado, né? E não só dentro do consultório. Parece que a gente nasce com essa capacidade de julgar, né? Mas para que a gente mude esse jogo, a gente precisa mudar essa chave, que ela é fundamental para a gente poder oferecer um atendimento de qualidade e que realmente mude. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é reconhecer que isso está acontecendo e guardar esses pensamentos aí numa caixinha, bem guardada, e praticar uma coisa que a gente chama de escuta ativa, que inclusive já é uma das técnicas da nutrição comportamental. Nesse primeiro momento, você vai ser só ouvidos ou vai escutar mais que falar. Escuta o que o seu paciente vai te dizer. Claro que você pode fazer perguntas, mas tenta fazer uma forma de pergunta mais aberta. Por exemplo, em vez de você perguntar para ele quantas refeições você faz no dia, pergunta para ele, vamos lá, seu João, me conta aí, como é que foi seu dia? Como é que é um dia comum na sua vida? Escreve sua rotina. Ele vai trazer dessa maneira os momentos de uma forma mais natural, mais espontânea.
E com essa contação de história, você vai extraindo alguns detalhes dos hábitos dele, do que ele gosta, do que ele não gosta, mas não simplesmente como 3 colheres de arroz, faz almoço ao meio-dia, né? Então isso faz com que essa relação com o nutricionista fique diferente. Eu gostaria de compartilhar aqui um caso com vocês, que junta algumas dessas ferramentas e abordagens que eu precisei utilizar com uma paciente de 59 anos, que veio me procurar porque ela tem diagnóstico de diabetes tipo 2, mas que estava precisando já utilizar insulina por conta do mau manejo dos comportamentos alimentares. Além disso, tinha um peso na época que classificava ela como obesidade grau 2 e um comer impulsivo e muito ansioso, e ela ia procurar muito doce nessas situações, o que piorava o quadro glicêmico. Então, no caso dela, foi muito importante, Manu, por exemplo, usar terapia cognitivo-comportamental para conseguir fazer com que ela trouxesse à consciência todas as questões que estavam alterando a glicemia. E como ela também já fazia o uso de um chip, ela conseguia medir a questão da glicemia. Então, no automonitoramento, que é também uma das ferramentas do diário alimentar, pedi para que ela também colocasse o destro, né, as variações de glicemia. E dessa forma a gente conseguiu, com metas gradativas, pontuais, sem que fosse nada muito restritivo, fazer com que ela conseguisse adequar a parte glicêmica, a ponto de hoje ela ter tirado o uso da insulina. E ela teve uma perda de peso, ela perdeu mais ou menos 12 quilos até agora, e além de tudo isso, conseguimos um avanço muito grande na autoestima dela e da autoeficácia, porque ela achava que não era capaz. Isso em quanto tempo, Fê, de tratamento? Menos de 6 meses, Manu. Então isso é muito legal para a gente mostrar também que quando o paciente se engaja, né, e quando ele se envolve na proposta, ele vai entender que o processo dele de mudança talvez pode até demorar um pouquinho mais, mas ele também com certeza vai ser muito mais permanente. Comigo aconteceu também, né, um caso que eu vou compartilhar é de uma paciente com 28 anos, que ela chegou no consultório com a seguinte queixa: eu como quando eu tô feliz, eu como quando eu tô triste, eu como quando eu tô sozinha, eu como quando eu tô com os amigos. Então ela tinha uma relação assim muito ligada e conectada, né, com todas as situações dela, na vida dela, boas e ruins, estavam ligadas à comida. E ao mesmo tempo ela foi percebendo que ganhou peso com isso. E que as vezes que ela conseguiu perder peso foram vezes onde ela seguiu dietas muito restritivas. Então ela chegou muito com esse pensamento: se eu quiser ser magra, eu tenho que seguir uma dieta, eu tenho que ser restrita. E eu já fiz essas dietas e também depois eu volto a engordar tudo de novo, né? Então, o que a gente foi trabalhando? Através de muito aconselhamento, né, dessa escutativa, de perguntas abertas, muito o que ela achava que estava por trás disso. Porque ela chegou sempre com um julgamento muito forte, né? Eu tô errada, eu como em qualquer situação. Mas o que ela já tinha feito de fato para mudar aquela situação e transformar aquilo numa mudança mesmo de comportamento, né? De não comer pelas emoções ou de não comer só porque está de uma forma muito desatenta. Então a gente foi trabalhando algumas questões do tipo: será que você não pode fazer um check-in, fazer uma pausa antes dessas situações, perceber o seu corpo, né? Essa fome está do pescoço para cima ou essa fome está do pescoço para baixo, né? Talvez, se você não está sentindo ela aqui no corpo físico, talvez ela seja mais uma fome emocional. E que outros pontos que ela pudesse chamar para uma atenção no aqui e agora, né, no momento presente. Então isso a gente foi usando muitas ferramentas de Mindful Eating e de comer intuitivo para que ela se reconectasse de dentro para fora, com os sinais internos dela, de fome, de apetite e de saciedade. E não simplesmente sair comendo porque estava com amigo, ou porque estava triste, ou porque estava feliz. Então esse é um caso que a gente foi trabalhando, diferente do que você me contou, né? Muito mais ali a relação dela com a comida, que ela sentia, do que já fazendo uma correção clínica. Por quê? Porque ela tinha essa possibilidade.
Isso não significa que depois que ela conseguiu melhorar, a gente retomou e começou a trabalhar muito mais também as questões dos horários, das combinações, e fomos aos poucos colocando as coisas integrando, né? A qualidade da alimentação, mas também o como ela se sentia. É importante também a gente ressaltar aqui que a nutrição comportamental não é uma especialidade, mas uma forma complementar e integrativa de praticar a nutrição. Você pode ser um nutricionista materno-infantil que usa uma abordagem de nutrição comportamental. Você pode atender pacientes vegetarianos e usar a ANC. Você pode ter estudado nutrição funcional e trazer elementos da nutrição comportamental. Então a ideia, né, é entender que ela não é excludente, muito pelo contrário. A nutrição comportamental ela só vai agregar a sua especialidade. Você vai continuar usando aquilo que você sabe e talvez também rever alguns conceitos, mas uma das coisas mais libertadoras que a gente tem é o nosso conhecimento. E isso nos empodera e nos diferencia. Então, conhecer melhor essas possibilidades, testar com responsabilidade e ir moldando isso dentro da sua forma de atendimento. No episódio de amanhã, a Cíntia volta com vocês com mais nutrição comportamental e com oportunidade bem bacana para quem quer se aprofundar no assunto. E quem ficar conosco até o final, no vídeo de amanhã, vai poder baixar uma ferramenta bem legal sobre planejamento alimentar que nós fizemos com muito carinho para o curso intensivo online 40 horas e que você já vai poder usar nos seus atendimentos em substituição daquele cardápio mais engessado, incluindo pontos de atenção, desafios, metas, além de opções das ideias de combinação das refeições que a gente já está acostumado. Agora, não esquece de deixar aqui seu comentário na página. Muito obrigada! Obrigada pela sua atenção e até a próxima.